Olá, amigos da GoAir. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a cirurgiã dentista, doutora Débora Ayala, que vai falar sobre saúde bucal, novidades sobre implantes dentários e muito mais. Essa entrevista será coordenada pela nossa editora-chefe, Cibele Carbone. Vamos conferir. Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. Bem-vinda, doutora Débora. Obrigada, obrigada por vir aqui no estúdio. E hoje a gente vai bater um papo sobre saúde bucal. E esse universo é amplo, enorme e tem muita coisa que vai além daquele nosso hábito diário, né? Aquela escovação e usar fio dental que as pessoas nem imaginam, né? Nossa, acho que tem um pouquinho de assunto aí. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho de coisa legal pra gente falar. Graças a Deus tem muita coisa boa. Então vamos começar. O ditado diz: a saúde começa pela boca. Esse ditado é verdadeiro? Confere? Eu acho que ele tem que ser mais complementar. Ele começa pela boca. Eu acho que o que a gente tem que entender é que a boca faz parte de um corpo. E o corpo, quando alterado, se manifesta na boca. E vice-versa. Então, muitas vezes, nós temos que ter aquele cuidado, aquele olhar na direção daquele indivíduo, onde a gente tem que identificar a causa daquele problema e saber pontuar para que esse paciente ou aquele indivíduo consiga, na verdade, tratar da melhor forma possível. O que a gente tem que ter muita preocupação e muita visão é que quando você faz um exame clínico, o exame clínico é aquela hora que o paciente senta na cadeira, abre a boca para a gente e nós vamos observá-lo da melhor forma possível. Então nós vamos observar tecido duro, tecido mole, língua, verificar a posição de cabeça, duro, pescoço. tecido mole, o que é? Tecido mole, vamos lá, bochecha, língua, lábios, verificar toda a parte gengival do paciente que está inserido na parte dura. A gengiva, ela vai agregar ao redor do dente, que é o tecido duro, e esse dente está implantado dentro do osso, que é tecido duro. Então, quando você observa algumas retrações, você vai verificar que é retração, é quando aquela gengiva não cobre mais a altura do dente, ela retrai, ela abaixa. Quando ela está abaixando, significa que tem algum trauma de oclusão. Então, muitas vezes, antigamente, se falava assim, a escovação está forte. Quer dizer, não é só a escovação forte que promove retração. Ela e nem também o envelhecimento, que também é um problema, né? Por que no envelhecimento manifesta? Adorei essa pergunta. Porque assim, às vezes o envelhecimento, nós, durante a nossa primeiro pé na nossa vida até a nossa morte, nós estamos em constante movimentação. E nessa movimentação nós temos uma remodelação estrutural óssea. Com a queda hormonal, com o nosso envelhecimento, você deixa de ter a aderência do colágeno e elastina na musculatura. Certo. Então, olha que boa novidade para os dermatos aí. Mentira, todo mundo sabe. E faz o despencar. Esse despencar que geralmente a pele que está sustentando esse osso, derretendo, a musculatura, faz com que você tenha uma diferença de movimentação. E isso começa a ter os traumas de oclusão. Eu mesma acabei de fazer uma ortodontia, por quê? Porque eu percebi que minha boca estava afinando, ou seja, intruindo. É verdade. O idoso, né? A pessoa vai ficando mais velha, a gente percebe que o rosto vai afinando. Eu falo que é boca de periquito. Não é só a perda da gordura, né? Do rosto. Exato. Você vai tendo uma perda estrutural. E com isso, você vai tendo uma inclinação dos dentes, inclinando mais para dentro. Então, você perde essa musculatura, perde estrutura, os dentes vão entrando em mobilidade, vai tendo mais trauma, mais perda de dente, estrutura. Então, para que isso não aconteça, nós colocamos a ortodontia, muitas vezes para criar uma movimentação de expansão, reposiciona, repostura,
para de dar aqueles traumas de batidas indesejadas e diminui a potência de aumento de retração gengival. Isso a gente observa também em muitos jovens, que têm os dentes mal posicionados, mal estruturados, as retrações vindo. Essas retrações são manifestações de que alguma coisa está errada. Então pode ser por trauma de oclusão, ou muitas vezes pode ser por alimentação, ou os jovens que têm o hábito de colocar piercing na língua, piercing no lado. Isso deve interferir totalmente, né, na parte funcional, da mastigação, mordida. Muito. Eu, há muito tempo atrás, eu atendia muitos jovens que tinham piercing na língua. Acho que diminuiu. Foi uma moda, né? Foi uma moda, esses modismos, né? E essa moda fez com que eu tinha que ensinar esses pacientes que tinham o desejo de ter o piercing na língua, de trocar a bola de metal por bolas de poliacrilato, que é como se fosse um plástico. E isso fazia... Porque a língua, ela auxilia no movimento do alimento. Sim. Então, na hora que ela está movimentando, você tem uma coisa na ponta da língua, você morde aquele metal, explodia pré-molar, molares. Nossa, um festival de dente quebrado. Infelizmente. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco mais de consciência de que o dente, ele é diferente de uma cirurgia plástica, vamos dizer assim. Eu vou querer criar um volume, vou querer colocar um peito, coloca silicone, não gostei mais, tira. Não é bem assim. Tá? O dente, a partir do momento que você fraturou, a partir do momento que você cortou ou inclinou ele de uma coisa errada, inadequada, você vai ter isso lá para frente, problemas mais complicatórios. E as pessoas acabam pensando, em primeiro lugar, sempre na estética, né? Para ter o sorriso bonito. Eu quero sorrir, eu quero piercing porque tá na moda, eu quero mexer, botar uma faceta... para ficar com o dente retinho, então eu vou desgastar, e não pensa no problema que isso pode gerar, né? Se for indicado errado, no caso. Exatamente. Sabe uma coisa que eu percebi? Assim, o imediatismo. Hoje as pessoas estão muito imediatas. Cada vez mais. Elas querem o resultado, eu quero esse copo laranja. Aí você fala, não, mas para tirar o preto, para colocar o laranja, vai ter... Não, eu quero agora. Então eu vou procurar outra pessoa que me faça laranja. Aí, desculpa, não derrubei água. Tem coisas que você não pode mudar na tua vida. Você tem que ter indicação para isso. Então hoje eu percebi que o Instagram, ele criou um modismo. Então eles pegam pessoas que querem transformar bocas, dão para essas pessoas de presente essa transformação e para isso ela vai espalhar no mercado. Só que a gente tem um problema sério. Nós temos hoje uma ética que você tem que entender o quanto isso vai comprometer na tua vida. É lógico. Porque você, a partir do momento que você desgastou aquele dente, sendo jovem, vamos supor, você tem um filho de 21 anos ou 24, ele tem a posição dos dentes que não estão legais, está agredindo ele esteticamente, eu entendo. Por que eu tenho que desgastar e colocar faceta? E eu podendo dar para ele... Uma ortodontia. Não, uma faceta de resina que ele quer tão rápido, que não vai desgaste nenhum. Eu vou ter aquela estrutura estética, sem manchamento, sem nada, por uns 7 anos. E isso faz com que a gente consiga preservar aquele tecido e prolongar a vida útil daquele dente. Então, eu acho que tem indicações para isso. Quais são as indicações das facetas? Descoloração, idade... Às vezes um conserto que a ortodontia não vai conseguir dar, preenchimento de espaços, fazer uma reabilitação estética, sem dúvida, mas uma pessoa que já tem uma idade avançada. Então, a partir do momento que todo mundo fala, Débora, você é contra a faceta, pelo amor de Deus, eu faço desde 98 e continuo fazendo. Eu só não preconizo para aquela pessoa que é jovem, que tem um bom fechamento oclusivo, e que tem uma estética totalmente agradável, que às vezes um clareamento, contorno com resinas, que vai resolver e evita de você desgastar uma boca inteira, que hoje está uma coisa muito estranha. Seus bens valiosos estão seguros? A Securo é uma empresa especializada em segurança que aluga caixas de diversos tamanhos no seu cofre interno em um bunker nas alturas. Aqui, seu acesso é exclusivo, preservando sua identidade e a confidencialidade dos seus bens. Alugue uma caixa-cofre em nosso bunker e proteja o que você tem de mais valioso.
Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. Que eu acho que essa que é a nova abordagem da odontologia. É o paciente sentar na cadeira e você não focar só naquele problema. Você tem que pensar a longo prazo e enxergar o paciente como um todo, né? Aí você vai saber fazer essas indicações, o que é melhor. O que a gente pensa muito, principalmente eu quero dar qualidade de vida para aquele meu paciente. Eu quero dar para ele, eu quero preservar, porque o que acontece se hoje, a gente acabou de falar isso aqui, hoje uma mulher de 50, ela não aparenta ter 50, eu, por exemplo, né? Tô brincando, mas, por exemplo, o que acontece? Hoje nós temos uma longevidade muito maior. É diferente dos nossos pais. Sim. Os nossos pais, hoje com 80, eles não só mostram a aparência de 80, como também os desgastes e tudo mais. Hoje, uma mulher de 80 vai ser diferente do que nós temos. Sem dúvida. Hoje nós já vivemos com pessoas de 100 anos ao nosso lado. E isso que a gente tem que pensar. Uma estrutura dentária que nós preservamos e prolongamos a vida dela para durar até os 100 é diferente daquela estrutura de uma pessoa jovem que já quer no imediatismo chegar numa estética. Uma estética que, infelizmente, ela é linda, não vou contestar, pelo amor de Deus, ela é maravilhosa. Só que ela vai durar? O quanto isso, por exemplo, ela estava fora do país e ela comeu alguma coisa que estourou ou caiu aquela lente, como é que ela vai fazer? Então, eu acho que a gente tem que pensar num todo. Que hoje a ortodontia não teve uma evolução, mas até que ponto essa ortodontia com os movimentadores vai fazer com que isso realmente seja estável? Então, acho que a gente tem que pensar. Só para quem não entende, né, não sabe ainda o que é faceta, a faceta é como se fosse uma unha postiça, uma lente de contato que a gente coloca sobre o dente, é isso? Uma maneira bem simples da gente explicar. É uma maneira vulgar, vamos dizer assim, e simplista. Você tem que, se você for colocar uma unha postiça, antes era só uma cola. Isso, né? Vamos colocar que você tem que lixar a tua unha, bem, criar uma porosidade, um contorno, para ter uma adaptação da anatomia de unha que você quer colocar por cima da unha que você não gosta mais. Só que a unha cresce. Ela se transforma, o dente ele não cresce. Lixou, desgastou, ele fica lá. Exatamente. Qual que é hoje a problemática que a gente tem na clínica? Hoje, com o avanço da idade, você vai perdendo a altura dos dentes. E muitos jovens hoje, por consumirem alimentos gástricos, alimentos ácidos, desgastam através de um refluxo, desgasta os dentes. Então, muitas vezes você vê aqueles jovens que têm os dentes gastos mais amarelos em cima, acabou a altura do dente. Aí, como eu identifico isso? Indo ao dentista, óbvio, mas o amarelo fica um amarelão mais intenso. E muitos acham que tem que cobrir com lentes de porcelana. E quando, na verdade, você tem que devolver a altura correta, e isso você pode fazer com levantes, que a gente chama de levantes com resinas, é como se fosse colocar um salto alto perdido. E depois mexe na parte de estética anterior, se necessário. Por que eu preciso disso? Para preservar a articulação, para preservar a trituração alimentar, porque você precisa absorver bem os nutrientes. Se você não consegue mastigar, né, a digestão começa na boca, né? Durante a mastigação. Quanto mais tempo você tritura aquele alimento, mais você vai ter o processo digestivo oral que vai ser absorvido no estômago. Agora, imagina uma pessoa que não consegue tocar os dentes de uma forma adequada, ou é um processo aleatório. Quando ela atinge uma maioria de uns 40, 45 anos, ou que chega aos 50, que tem o processo da decadência hormonal, que é a menopausa, ela vai ter dois problemas. O fato de não saber triturar direito o alimento e o fato de que os hormônios fazem com que você tenha uma queda estrutural das enzimas. Então você, através dos hormônios, ou você faz uma suplementação para que você tenha uma reparação nos hormônios ou reposição hormonal, ou você começa a se readaptar com algumas enzimas digestivas, de complementos digestivos, para que você não tenha processos ruins, porque o refluxo desgasta. O refluxo faz com que você tenha queimação nos tecidos moles, e isso pode causar uma doença. Agora, então essa questão da alimentação é super importante também a gente... Muito. Não é só na questão da nutrição do corpo, óbvio, que é
primordial isso, a gente seguir uma dieta balanceada. Mas se ela não está balanceada, também acaba afetando a saúde bucal. Exatamente. Porque tudo que você inflama no intestino, você vai ter uma inflamação do tecido gengival. Então, o que a gente precisa entender é que os probióticos ou prebióticos intestinais, que são as bactérias boas, bactérias ruins, elas são necessárias porque também se manifesta na boca uma certa inflamação. Então, a partir do momento que você tem uma alteração dessa inflamação intestinal, você também manifesta em boca. Então, por isso que você tem que ter uma noção hoje e saber ter uma avaliação desse paciente como um todo, principalmente exame de sangue. E aí, isso hoje em dia, você pede, no seu caso, lá no consultório. A gente tem muita uma equipe preocupação. multidisciplinar? Tem que ter. E interdisciplinar também. Tá. Porque muitas vezes eu preciso de um cardio, de um otorrino, de um vascular, eu preciso de pneumologistas, ginecologistas. Por quê? Às vezes uma alteração hormonal numa mulher é diferente da alteração hormonal do homem, porque a mulher você apertou um botão diferente, o corpo inteiro desanda. O homem é mais simplista nesse quesito. Mas o que eu quero dizer é que a mulher, ela precisa ter um cuidado e uma atenção especial nisso. Então, quando vamos supor que fraturou um dente seu, e eu preciso fazer uma extração, remover esse dente, tirar esse dente da sua boca que está te dando uma inflamação. Eu preciso de um exame de sangue. Por quê? Eu preciso saber se você está tomando algum medicamento para câncer ou não. É uma cirurgia, né, gente? Exatamente. Extração não é, vou tirar um brinco, né? Exatamente. Mas eu preciso observar se você está bem hormonalmente, se eu vou conseguir, na hora que eu tiro, se não vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, hoje eu percebo muitos dos meus pacientes tomando Prolia. O que é Prolia? Para aumentar, na verdade, a tua densidade óssea. Só que o Prolia, ele é osteonecrótico. O que é isso? Se eu mexer no teu osso, você tomando Prolia, eu posso ter um foco necrótico, ou seja, vai necrosar aquele osso e eu não vou ter uma recuperação. Então, olha a importância de você saber daquele paciente. Ou seja, você ia extrair um dente e eu posso causar uma coisa pior. Que aí você ia colocar um implante, aí você nem consegue colocar o implante porque necrosou o osso. Exatamente. E eu acho que quando você tem essa conversa com o paciente, por exemplo, você tem que entender do exame de sangue. Você tem que saber a paratireoide, que o PTH está muito alto. O PTH rouba cálcio do teu osso. Você tem que entender se a vitamina D3 dela está baixo ou não. Porque vitamina D baixa, PTH alto, eu estou sem cálcio. Então, todo o implante que eu for colocar, ele não vai ficar. Não vai osso interior. E aí, o paciente acha que é o quê? Que o problema é o implante, é a cirurgia. Não, o problema é teu, que você que não fez direito. Que não fez, Em relação a isso, os dentistas, eles têm que ter uma ampliação. Eu acho que hoje a odontologia, ela está ampliando para uma integratividade muito maior. Então, você está enxergando o paciente de uma forma mais global, completa, global. Que até minha logo é isso, eu enxergar você como um todo. Então eu já estou nessa área há quase mais de 20 anos. Sim. Então a gente vai observando. Eu peguei um caso a semana passada, já que você falou de lente, mudando um pouquinho para isso, de uma paciente super jovem, ela fez ortodontia, fez clareamento com a gente e tal, não sei o que, linda, maravilhosa, tchau, um beijo. E ela tinha os laterais que não fechavam direito, eu coloquei lentes nela, aí no caso foi lentes porque eu não desgastei, aí se chama de lente de contato. Aí o que aconteceu? 6 anos ela sumiu, Flávia, volta, mas não voltou, enfim, o que aconteceu? Ela passou por uma outra especialista e colocou lentes na região anterior e inferior. Infelizmente, o desgaste que foi feito foi tão intenso e o trauma de oclusão foi tão forte que fez com que ela perdesse o nervo dos dentes. Nossa! Então, de uma simples estética, ela acabou agravando por um tratamento endodôntico. Que é o canal. Que é o canal, porque o indivíduo, o profissional não viu que era melhor para fazer a estética anterior, que poderia ser feito com resina, era melhor ter feito um levante dos posteriores para ter espaço na região para poder fazer essa estética. Então, olha como a coisa grava de o que um profissional também pode criar sistemicamente naquele corpo. Porque foi um foco de pus que extravasou, que isso é super perigoso para aquele indivíduo. Então, o que a gente tem que perceber é que hoje a gente tem que tomar uma atenção muito grande com focos de infecção, que a gente só consegue identificar com radiografias, focos de inflamação, que é clinicamente,
E saber a parte de oclusão e equilíbrio bucal para que você dê um equilíbrio total naquele paciente. Exato. E saber ler o exame de sangue, né, Si? Porque não adianta só... Porque hoje os parâmetros de um clínico geral hoje são diferentes dos parâmetros que a gente precisa ter para algumas cirurgias. Hoje, uma vitamina D, para mim, 40 é baixa para fazer um implante em determinadas mulheres, principalmente se ela está em menopausa. No caso do implante, existe naturalmente, né, conforme a gente vai envelhecendo, uma perda óssea? Isso pode acarretar, o implante, ele, fazer ou muito não pelo um contrário, implante? né? Quando você tira a raiz de um dente e deixa aquele espaço vazio, o teu corpo entende que não tem nenhum estímulo local. Então ele vai ter uma reabsorção do osso no sentido lateral e no sentido de altura, longitudinal. Então, quando você coloca um implante, você está preservando o osso ao redor daquele implante. O que a gente tem que tomar muito cuidado, nunca, jamais, em hipótese alguma, coloquem implantes em pacientes jovens. Tem que tentar preservar ao máximo, né, o dente natural da pessoa. Não, o que acontece? Vamos supor que você nasceu sem um lateral. Tá. E aí eu preciso colocar um implante para substituir. Aí é um problema genético. 18 anos, você quer beijar, você quer ir para balada, você quer viver socialmente, você não quer ter aquele incômodo e você quer resolver o seu problema imediato. Só que esse problema imediato, quando você for fazer seus 30 anos, você vai estar com um baita de um problema. Por quê? Porque o implante, quando ele é colocado, uma pessoa muito nova, ele segura a altura óssea naquele local. E ao longo da nossa vida, nós temos lembra que eu falei da remodelação óssea? Tem como se fosse uma movimentação óssea. E você tem um crescimento no sentido longitudinal. Com isso, todos os dentes baixam. E a área do implante, fica lá em cima. Mas tem que refazer esse... Eu tenho que tirar, fazer 3 cirurgias. Eu tenho que fazer cirurgia óssea. Um desgaste. 1, 2, quase que 3 vezes, mais a cirurgia de enxerto gengival para depois recolocar. Então, tome muito cuidado. Foi um debate muito importante num congresso da Academia Europeia que foi falado só sobre isso. A ausência do dente, é melhor você manter ela trocando as peças protéticas e fazendo estética do que você colocar um implante que lá no futuro você vai ter um problema muito mais grave. Em alguns casos, quando o paciente novo não colocar esse implante, não pode causar algum outro problema? Ou o problema maior é colocar e ter esse problema tardiamente? O único problema que vai causar é o problema estético. Só. Que você vai tendo afilamento ósseo, mas que afilamento você vai diminuir a espessura óssea. Sim. Mas o que você tem que entender é que se você coloca alguma coisa que segure teu osso naquela altura e você tem um crescimento facial até os seus 30, 40 anos, vai tendo essa modificação, normal. Você infelizmente vai ter que sujeitar ele a uma cirurgia muito mais agressiva. Aí você vai falar, mas não tem uma outra forma? Antigamente... qual que seria a solução, né, nesses casos? Fazia ortodonticamente, tracionava o canino para a altura do lateral, para o local do lateral, para substituir esse dente ausente. Hoje a gente já sabe que isso impacta numa oclusão muito forte, que não se deve mais fazer isso. Mas a partir do momento que está lá, aquele dente foi tracionado, então a gente tem que resolver de uma outra forma, de uma outra estética. Tá? E o que a gente tem de mais novo em implante dentário atualmente? Nós temos hoje... Porque implante sempre foi, né? Tipo, ai meu Deus, fazer implante. Sempre teve, né? Gerou muito medo em pacientes. Hoje, sabendo ler o exame de sangue, você não coloca o paciente em risco, então você não vai ter nenhuma problemática em relação a isso. Mas hoje nós temos outro tipo de implante, que é o implante cerâmico. Implante cerâmico? Que é o de zircônia, um implante, vamos dizer assim, branco, que a gente chama hoje na Academia Europeia de odontologia branca. Aonde você não coloca o metal, que é a base de titânio, que é o que vai fazer a osteointegração, que é o que iria substituir a raiz. Exatamente. Né? O implante, como ele substitui a raiz, você sendo ele de cerâmico ou de titânio,
ele vai fazer a mesma substituição. Tá. O único diferencial que você vai ter vai ser que no de cerâmico você vai ter uma estruturação ao redor da cabeça do implante diferente do de titânio. Tá? É isso que a gente nota cientificamente. Tá. E por ele, se tiver uma retração pós-cirúrgica, você tem o privilégio de não ter uma implicação de aparecer um metal no local. A outra coisa que muita gente fala dentro da odontologia é você remover os metais de boca. Então, como você tem um implante de titânio e quando você rosqueia no osso, você tem um pouco, vamos vulgarmente falando, explosões desse titânio ao redor do osso, então eles estão hoje já reavaliando, repensando em relação a essa modificação de estrutura. Mas o titânio, ele é prejudicial? Ele tem alguma contraindicação? Ou não, ele não é prejudicial, tanto é que você pode colocar pino, parafuso de titânio no corpo todo, mas ele é um metal. Tá. Então, tem pessoas que querem tirar os metais pesados do teu corpo. A partir do momento que você está inserindo metal, você está criando um processo inflamatório. E hoje estão tendo pesquisas profundas até que ponto o implante de metal causa um processo inflamatório em você ou não. Tá. Até que ponto ele instalado, depois ele não vai ter uma perda óssea, e se ele tem essa perda óssea, por que novamente colocar de titânio e não de porcelana? E não de porcelana. Porque o de porcelana não causa isso. Isso já está comprovado. Já tem comprovação científica. Então, o mais moderno atualmente, para a gente pensar num resultado bom e a longo prazo, é o de porcelana. Principalmente para mulheres que tiveram processos cancerígenos, para mulheres que tiveram processos inflamatórios agudos, que o recomendado maior hoje é o de porcelana. E como que está a cirurgia do implante? É uma cirurgia, ela está mais rápida, está mais tranquila para o paciente? Como que é? Porque antes, né, você tinha um pós-operatório que as pessoas reclamavam, vou sentir dor, não vou poder comer. Como que é hoje em dia? Enfatizando novamente, depende muito do terreno biológico daquele indivíduo. Por isso que você tem que fazer uma avaliação para saber se ele está no processo inflamatório ou não, para ter uma excelência no pós-operatório. Sim, hoje tem. Hoje tem o que a gente chama de cirurgia guiada. Principalmente para implantes cerâmicos, fazemos todos com cirurgia guiada. Tá. Então você, ao invés de abrir aquele retalho todo, você, através da imagem tomográfica, junto com o escaneamento, que é uma cópia da boca do paciente, é uma máquina que vai copiar a boca, você sobrepõe e você faz a cirurgia digitalmente. Feita a cirurgia digital, você vai confeccionar o que a gente chama de uma guia cirúrgica. Tá. Essa guia cirúrgica é uma orientação da onde eu vou colocar cirurgicamente no meu ato cirúrgico o implante. Então essa guia eu faço um punch tirando aquele colar gengival e coloco imediatamente os perfuradores e coloco o implante, então a cicatrização... É muito mais preciso, então. Muito mais preciso. Você já faz direto aonde você vai inserir, você não precisa abrir toda a gengiva. E não corre o risco de você posicionar o implante de uma forma inadequada ou errada. Porque também isso deve ser super importante. Muito importante. Se posicionou errado, a hora que você vai colocar a prótese... Exatamente. Aí também vai interferir na mastigação, na oclusão. Mas então não é tão simples, né, o processo? Não. Hoje, na Índia, já tem robôs que fazem cirurgias extensas de maxilas completas, mandíbulas, aonde você faz tudo por robô, e eu achei isso o máximo, mas até chegar aqui vai demorar um pouquinho devido ao custo operacional disso, né? Mas o que eu fico muito satisfeita assim, é que a tecnologia aliada à ciência, junto com a tua experiência clínica, faz com que você dê conforto ao seu paciente. Isso é fundamental, você não dar dor, e tirar é fundamental. E hoje, uma coisa que eu tenho como prática na clínica, já observando clinicamente, todos os meus atos cirúrgicos da clínica eu uso ozônio. O ozônio, ele aumenta a velocidade de cicatrização. Eu não consigo entender porque os médicos até hoje não conseguem entender isso. Mas ele faz com que você diminua o processo inflamatório. Então, o paciente que aceita fazer com ozônio, é uma coisa inacreditável. A recuperação dele. Não, o pós-operatório é outro. Ele não tem dor, ele não tem inchaço, a velocidade é outra. E aquele que não aceita vem com cara de fofão. Aquela coisa, né, que você fala. Você fez todo ato cirúrgico é uma agressividade. Lógico, Então você cria um processo inflamatório. Então o ozônio, ele aumenta a velocidade de cicatrização associado ao laser mais ainda. E por que tem paciente que não aceita?
Porque tem pacientes que são da área da saúde ou estão ligados a alguma área médica e que, como na medicina, eles não aprovam, e na odontologia é aprovado, graças a Deus, principalmente para a gente fazer tratamentos de canais, isso daí eu vou te explicar depois, mas ele cria um processo anti-inflamatório, ele aumenta, ele faz com que você dê um bioestímulo dentro de uma mitocôndria, como se fosse uma organela, como se fosse não, é uma organela dentro da célula. Tá. Então ele acelera o processo de cicatrização como laser. É a mesma efetividade, na hora que você associa os dois, a recuperação do pós-operatório é completamente diferenciada. Então uma coisa que seria super agressiva, como por exemplo, desplantar ou remover um implante metálico e fazer um processo cirúrgico, o paciente fica desse tamanho, o processo é outro. É completamente diferente. Assim como você, eu tenho diversos moods. E para cada um deles, eu tenho uma FlexForce. Quando o mood é concentração, eu escolho a Uni, uma cadeira focada em ergonomia que me permite encarar diversas horas de estudo e me preparar para um novo personagem. Tem momentos que meu mood é diversão. Uma experiência leve e intuitiva e que tem a minha personalidade expressa em diversas cores. E tem momentos que é preciso encarar novos desafios. Seja no jogo ou na vida real, a Delta é a cadeira gamer mais confortável do Brasil. E o mood dela é competitividade. Com ela, eu estou preparado para vencer os próximos desafios. A FlexForm tem sempre um mood e uma cadeira que combina com você. E aí, bora conferir? Uma vez que a gente coloca o implante, ele fica lá para a vida inteira, até o resto da vida da pessoa? Ou tem essa necessidade de manutenção, troca? Vamos lá, não precisa ter a necessidade de manutenção e troca, mas existe uma necessidade onde, quando o paciente fala para você que ele tem dor naquele local do implante, mesmo ele tendo o implante há 30 anos atrás sendo instalado, que também aconteceu há pouquíssimo tempo com a gente, significa que o implante não está mais ósseo integrado. Então ele tem que ser removido daquele local. Tá. Porque o implante não causa dor. O implante até porque não tem raiz de dente, não tem nada. Mas quando a dor vem o quê? Do entorno? O que é o do entorno? É quando você tem, quando ao invés de você criar um processo de osteointegração local, você cria um processo onde o tecido de mucosa, o tecido gengival, ele acelerou o processo de cicatrização dele mais rápido que a osteointegração. Então ele dá uma falha, na verdade, da osteointegração. Então, conforme você mastiga, ele dói. Tá? E você vai sentir dor porque vai dar sensibilidade pelas células neurais, né? Tá. Tem antigamente, né, já que a gente falou de estética antes aí dos implantes, antigamente se usava muito amálgama, né, para fazer no tratamento da cárie, a restauração, né, que fala. Ainda existe, ainda se usa? Porque a amálgama ficava feio, né, ficava aquele dente metalizado, preto, né? Então vamos explicar o que é amálgama para os leigos. Amálgama é aquela restauração que você tem em boca, que é pretinha. Então quem tem, por exemplo, uma idade próxima à minha, em torno dos 50, 50 e poucos anos, vamos falar 45? Era só amálgama, né? Vai aparecer, você com certeza vai ter alguma restauração dessas em boca. É uma liga de prata com mercúrio. Mercúrio, ele é tóxico. Aí fala, mas depois que cristalizou ele não é. Não, os testes que são comprovados é que ao ingerir produtos quentes ou ao mastigar, você aflora essa toxicidade dentro da tua vida oral. Então imagina você inalando isso 365 dias do ano, tá? A dica que fica aqui, tome clorela, que é muito bom para você extrair esse mercúrio e eliminar. Ele é um quelante, vamos dizer assim, que elimina. Mas o que você tem que entender é que ele é tóxico. Ele é neurotóxico. Mercúrio é neurotóxico. Tá? Então tem alguns componentes, lembra da tabela periódica? Que são os metais pesados. Então ao tirar esse mercúrio e trocar para uma resina, por favor, eu imploro, vão em dentistas que sejam qualificados a isso. Por quê? Você precisa saber tirar, senão o dentista se intoxica, ele intoxica o meio ambiente. Pode dar uma intoxicação no paciente também. Ele pode gerar algo no paciente, como processos alergênicos, que depois que tirou, dá processo alergênico, processo de inflamação de tireoide. Irritabilidade nas vias aéreas respiratórias, problemas nas vistas, dá várias coisas. Então assim, como a gente tem que saber tirar
para não dar uma reintoxicação, tem que isolar aquele paciente com isolamento absoluto, tem que isolar a pele, isolar o corpo inteiro, cabelo, touca. Nós, dentistas, temos que nos aparamentar, temos que ter um equipamento totalmente feito para essa remoção, porque eu não quero também que isso vá via esgoto, porque o raio se o mercúrio depositado na ria de esgoto vai a 1 km de distância de intoxicação, enfim. O mercúrio não deve ser colocado mais. Hoje já tem uma lei de proibição da utilização desse amálgama no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. São Paulo não? E chegou em São Paulo na proibição de todas as universidades de São Paulo de não utilizar mais essa restauração, por ela ser tóxica, por ela implementar algumas coisas que não são desejáveis. Eu achei que ela não estava mais em uso por uma questão estética, até de escolha do paciente. Mas não, então é muito além, né, da estética. E muito questão. Além da estética. Tá? Então ela tem uma transformação metabólica, isso no teu organismo, que eu não vou ficar falando aqui, mas que isso implica em uma toxicidade. Então tem que tomar cuidado. Quem ainda tem... Então, deve se remover. Tem que retirar. A primeira coisa, o melhor é prevenir. Mas tem que saber tirar, né? Porque também se tirar em qualquer lugar, que vai fazer com que você, na hora que você esquenta com a turbina de alta rotação, você está ativando. Aflora, isso vai ser pior. Então é melhor deixar lá do que tirar com uma pessoa que não sabe fazer. Um preparo depois também desse dente da área, para desintoxicar esse dente aí que estava em contato com a amálgama. Exatamente. Tanto é que a gente sempre protege o paciente durante o ato da remoção, injetando coisas como vitamina C, que é um quelante, pede para tomar clorela antes, pede para tomar vitamina C. Então, assim, a gente vai dando umas dicas, fora outros ácidos que vão proteger você. E a restauração depois, ela pode ser feita com qualquer substância, com qualquer produto? Não, tem que ser com produto... Ou algum específico? Tem que ser com produto resinoso, que seja específico, que não tenha, na verdade, o grafeno, que não tenha alguns determinados agentes contaminantes para aquele indivíduo. Tá? Porque... restaurações de resinas, restaurações de porcelanas, tudo isso pode ser feito. Tem outro ponto também que as pessoas associam muito com a estética, né, dos dentes, que é o famoso clareamento. Hoje em dia, a maioria das pessoas faz clareamento dentário. Ele gera realmente uma sensibilidade? Ele tá mais... Porque antes gerava, né? A gente saía lá do consultório, ficava com o dente mais sensível... Mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Não, tô brincando. Mas assim, você sabe que quando eu fiz o mestrado, o primeiro paper mundial com laser para clareamento de diodo foi feito, eu que fiz eu sempre fiz essa pesquisa e eu que fiz isso. O que acontece é assim, deixa eu te explicar. Todo agente clareador, ele tem que ter uma troca osmótica, ou seja, uma troca de moléculas. É que nem o vinagre no óleo, o que você tem que fazer para ter isso e para você desintoxicar. Quando você tem uma roupa manchada, você não vai colocar ela na cândida, no Vanish, onde seja onde for, nem sei se pode falar essa palavra. Pode. Mas então assim, o que acontece? Você vai querer clarear. O que o clareamento, ele demonstra na sociedade? Rejuvenescimento, beleza, limpeza, uma coisa pura, uma coisa gostosa e de você ter alcance. O clareamento, ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito com luz ou pode ser feito caseiro, onde você vai aplicar em casa e dormir com ele. Que é na moldeirinha, né? Que é na moldeirinha. Ou misto. Antigamente, fazia-se a laser. Hoje já se concluiu que o laser ele não tem uma efetividade e o prolongamento da durabilidade do clareamento como ele tinha antigamente, porque era a única coisa que nós tínhamos. Hoje tem luz. Hoje tem uma luz com comprimento de onda que vai fazer com que ative aquele produto e que clareie. E dá sensibilidade? Óbvio. Por que dá sensibilidade? Pela reação térmica, ou seja, você aqueceu aquilo, então te deu sensibilidade. Mas mesmo o caseiro pode te dar uma sensibilidade não tão agressiva e tão alta quanto com a luz, mas ele pode também dar uma sensibilidade. Você respira, dá uma sensibilidade. Por quê? Ele abre uma porosidade no seu dente. Isso que eu ia perguntar, o porquê? Se era para troca de molécula. Então ele vai fazer. Dentro do teu dente tem um nervo que vai dar uma sensibilidade. Tem pessoas que têm um limiar de sensibilidade baixo e outros que têm um limiar de sensibilidade alto. É muito de cada um. Então vai do indivíduo.
Eu, por exemplo, se eu for fazer um clareamento, eu não consigo fazer mais por 3 dias. Sendo que eu tenho um pouquinho de retração e tenho também um pouco de desgastes. Então eu tenho que faço um dia, paro, faço um dia, paro. Então o dentista tem que saber orientar. E muita gente me pergunta: ai, mas aí eu vou fazer clareamento, eu não vou poder tomar Coca-Cola? Não vou tomar vinho, não vou tomar café. Exato. O que vocês têm que entender é que os pigmentos extrínsecos, que é o que fica fora, eles têm um pequeno envolvimento de penetração e manchamento, mas muito pouco, tá? Então, assim, você pode continuar fazendo seu clareamento e pode fumar para ver que não vai dar uma interferência direta. Durante o tratamento? Durante o tratamento. Tá? Isso é novo pra mim. Não é bom não abusar, mas... É bom, tá? Melhor não, né? É melhor não, mas... Mas se você vai num jantar, numa festa, nada te impede de brindar. Fumante ativo, eu quero, entendeu? Então vamos fazer. Agora, o que vocês têm que entender é que muitas vezes depende do tom do teu amarelo, depende do tom do seu cinza, depende do tom do teu marrom, você vai demorar mais tempo. Então não é a velocidade da luz que vai clarear, e sim do tempo do clareamento. Então, às vezes, uma concentração mais baixa clareia mais rápido uma concentração mais alta. E em casa, você pode associar. Eu quero fazer por 4 horas durante o dia. Então, você coloca uma concentração mais forte em tempo curto. Se você quer um clareamento mais efetivo, mais duradouro, você coloca numa forma mais baixa e longa duração. Existe um limite que o dente consegue chegar para clarear? Porque a gente tem uns clareamentos lindos, que você olha o sorriso e fala, gente, que sorriso perfeito, maravilhoso, né, dente branquinho. Agora tem uns que você olha, parece que a pessoa passou, né, liquid paper, né, fica até, fica feio, é muito branco, você vê que é um sorriso artificial. Então, assim, como saber? Óbvio que o profissional, ele tem como medir isso, mas aí também como lidar com um paciente que chega lá e quer aquele dente branco que nem uma folha sulfite? Aí envolve muito psicológico, né, também? Assim, deixa eu explicar. O dente, ele tem, sim, um limite que vai chegar. Porque depende da tua idade. Óbvio, quanto mais jovem, mais fácil de clarear e a tonalidade vai ser melhor. Por quê? Porque você não tem uma espessura de dentina tão alta. Você tem uma espessura pequena. Então fica mais fácil de você fazer essa troca e você clarear, porque o fundo do dente é mais claro. Quando você tem um dente mais amarelado, fica mais difícil. Mas, como é que eu vou poder te dizer? Depende muito da paciência de cada um. Tá? Então, tem pacientes que eu faço todo ano o clareamento porque é necessário. Tem pacientes que demoram 3 anos. E tem pacientes que eu preciso fazer por 6, por 8 meses para ele sair daquela mancha de tetraciclina, que era antigamente, dava-se um antibiótico, dos antibióticos, né? Amarelavam os dentes. Entendeu? Então isso depende muito de cada um. E na questão quando é um paciente que pede um dente muito branco, você fala, não vai ficar bom, vai ficar artificial. Como é que você lida com isso? Então, por que você sabe que é artificial, Sim? Porque não existe, né, na natureza um ser humano com um dente tão branco. Exato. Mas tem gente... Obrigada. Então, é exatamente isso. Foi aquilo que eu te falei, que a propaganda, hoje o Instagram impôs uma coisa que não existe. E para você os filtros, explicar aquele paciente, aquele indivíduo, que aquele branco azulado, um branco de porcelana de pia de banheiro, há 20 anos atrás nós tirávamos sarros na academia falando exatamente isso, que era boca de porcelana, tem até uma marca de porcelana que a gente não vou falar aqui, mas que falava sobre isso. Então, assim, tem que ter o bom senso. Tá? É essencial isso. O difícil hoje, se por exemplo assim, é aquele paciente que eu preciso trocar 1 ou 2 dentes, que já está com aquele dente claro, e eu não tenho como trocar a boca inteira. Para ficar tudo ornando ali, né? Tudo harmonizado. Então, é uma coisa difícil. Mas, todo mundo fala, você é contra isso. Não é questão de contra, gente. É uma questão de você colocar um refinamento de estética. Porque o que é o belo? É o harmônico, belo é a harmonia, né? Exatamente. Se você procurar no dicionário, o belo é a harmonia. Exato. O belo, por que, por exemplo, você pega aquelas atrizes bonitas, por que elas chamam a atenção? Porque ela tem os 2 lados do rosto que são harmoniosos. Exato. Então, quanto não mais necessariamente simétricos, exatamente. né?
Quanto mais harmonia você cria, mais bonito. Agora, uma coisa que destaca na hora que você fala, na hora que você sorri, e que confunde com a imagem do global do rosto, tem alguma coisa errada. Porque se você quer mostrar que você é bonita, que você está em ordem, que tem uma harmonia com a cor, com o tom da tua pele, com o fundo de olho e com o teu lábio, vai ficar maravilhoso. Exato. Agora, a partir do momento que você tem um contraste de cor, tem alguma coisa que já não está legal. E aquele sorriso bonito ilumina, né? Ilumina o rosto. Eu acho. Valoriza, né? A pessoa fica mais bonita, não tem? Eu acho. E não entendeu? necessariamente precisa ser branco igual o sulfite. Porque daí fica muito difícil você trabalhar com aquele indivíduo. Agora, uma curiosidade. A gente tem no mercado inúmeros produtos, pasta de dente, enxaguatório bucal, fitinha, né, que você põe lá, não vou falar marcas, mas enfim, que prometem clarear o dente. Funciona? Uma pasta de dente, um enxaguatório tem esse poder ou olha, é marketing? Fui delicada, né? Vou te comprometer agora. Não é isso. É que eu acho que é assim. Quando você faz um clareamento, seja ele caseiro ou odontológico, e você utiliza alguns produtos como estes, que pode ser os strips, ou que são algumas coisas que vão promover a durabilidade do seu clareamento, beleza, eu não acredito nisso. Eu nunca vi e nunca tive até hoje, tá? Até esse ano 2024, eu nunca tive nada que me comprovasse que aquilo vai ajudar a clarear. O que você tem que tomar cuidado, que às vezes eles colocam abrasivos em cremes dentais que fazem com que você remova as manchas extrínsecas, que é o que está fora, que vai dar o efeito de clareador, mas não está clareando. Então tem que tomar cuidado porque ele vai agredir o esmalte. Ele está promovendo uma limpeza mais profunda, digamos. Não é mais superficial. Mais superficial. Porque ele vai tirar aquelas manchinhas. Vamos supor, você fuma, fica uma mancha de amarelo, ou vinho demais, você tem um dente encavalado, então vai acumular aquele vinho e aí você vai usar o creme que vai melhorar, porque você vai tirar. Mas isso também, se a pessoa vai regularmente no dentista e faz uma limpeza no consultório com um profissional. Sim, é o que deve ser feito. Que é o certo, né? O cuidado que a gente tem que ter é que enxaguatórios bucais não vão melhorar a sua boca, não vai melhorar a sua flora oral. É polêmico, né, o uso do enxaguatório bucal? Que tem dentista que fala que tem que usar, tem outros que falam que não tem que usar. Então, é com flúor, é sem flúor. Qual que é a sua opinião aí sobre o enxaguatório? Minha opinião, eu sou contra o enxaguatório bucal. A partir do momento que você tem uma boa higienização, uma boa alimentação, e uma estrutura que foi feita pelo seu dentista está adequada na mastigação, beleza. Agora, a partir do momento que você não tem nada disso, e você começa a utilizar coisas para enganar a sua má adequação de higiene, então você tem que tomar cuidado com isso. Você começa a camuflar um problema, né? Exatamente, porque assim, a halitose, ela vai manifestar. Então, a partir do momento que você tem um mau hálito, que é manifestado por alguma coisa que está interferente, ou às vezes uma comida, ausência de água dá mau hálito, café, que a digestão não foi muito, vai dar um mau hálito. Se você toma café ou açúcar e você tem um processo gengival inflamatório, você vai ter mau hálito. Então, existem manifestações. Agora, o enxaguatório não substitui nenhum fio dental, nenhuma escovação. E alguns enxaguatórios que têm a composição com álcool deteriora o processo restaurador. E no flúor, se você for ver a tabela periódica, também o flúor é um metal que vai dar um problema lá no futuro. Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado, porque você não sabe se aquele indivíduo que está fazendo o bochecho, ele vai inalar ou vai absorver através do... vai engolir. Vai engolir, acaba, né? Não tem então, como, assim, às vezes. Então, o quanto isso vai ser um agente interferente. A longo prazo, né? Exatamente. E essa questão do mau hálito, né? Às vezes ele está camuflando o mau hálito. Uma doença. Que se ele fosse no dentista, tô com mau hálito, vai ver, e aí é uma inflamação na gengiva. Você sabe que o mau hálito pode vir de vários lugares. Sim, né? Pode vir dos seios da face,
Pode vir da boca, da sinusite, né? De uma infecção. Exato, que é perigoso. Totalmente. Né? Sinusite é um processo infeccioso. Pode vir da boca, pode vir da língua, da digestão, pode vir da garganta, pode vir das amígdalas, pode vir do esôfago, É um sinal do corpo de que algo não tá bem, né? Exato. E tem como coletar esses gases para saber de onde está vindo o problema e poder ajudar. Então, isso é o melhor. E resolver. A vida é uma trajetória, uma junção de bons momentos abastecidos por um combustível essencial, a água. A cada copo, uma fonte de saúde e bem-estar. Em cada garrafa, o trabalho de muitos. E a certeza de que há mais de 140 anos, levamos a mais pura água mineral. Águas Prata. Tradição e qualidade desde 1876. A inflamação na gengiva, que é um dos sinais aí do mau hálito, ela tem como ser prevenida, né? A gente não ter esse problema com a escovação e higienização correta da boca. Se a pessoa não faz isso, ela pode se agravar e gerar uma periodontite, é isso? Exato. Então vamos lá. Vou te explicar uma coisa. Explica como é o processo, é gengivite, periodontite, e aí é onde eu quero chegar, que é da questão até da saúde global. Essa periodontite pode gerar realmente um problema cardíaco? Pode, tá? Por que descobriram isso? Porque o mesmo tipo de bactéria estava instalado nas artérias coronárias, tá? O mesmo tipo de bactéria no rim. Então, começou a entender que a vascularização que nós temos na boca percorre no corpo todo. Então, se você tem uma inflamação de boca, você tem uma inflamação neural. Nossa. Então, é muito perigoso. Já foi comprovado agora, em 2023, saiu um paper da Universidade de Harvard, onde uma bactéria específica de boca estava na região neural. Então, a sinapse estava comprometendo a cognição do indivíduo. Gente. Ele é um precursor da ausência da cognição. Então, olha a importância da boca ligada ao seu corpo. Isso é fundamental que todo mundo entenda. Agora, vamos voltar à pergunta que você me fez. Então, assim, na pergunta anterior que você falou, é uma inflamação de boca. Outro dia eu estava vendo e ouvindo um americano postando no Instagram, não usem fio dental, não usem isso e tal, parará. Não, mas era cirurgião dentista? Cirurgião dentista. Nada contra ele, muito pelo contrário. Talvez a clientela que ele tenha seja só voltada para essa parte de odontologia integrativa, biológica, e que já assume um comprometimento com ele. Em algumas aldeias indígenas foi notado, isso no passado, que elas não tinham cárie, elas só tinham desgastes. E como que eles não tinham cárie e tudo mais? Porque quando foi introduzido o açúcar, foi introduzida a farinha. Isso são carboidratos que preconizam a formação de uma bactéria que vai dar corrosão no esmalte do seu dente. Então, fez com que o hábito alimentar, exatamente. Não propiciava o hábito alimentar, se você se alimenta de raízes, vegetais, legumes, carnes, coisas que não vão dar um processo de corrosão, ótimo, tá? Agora, quando a frutose entra com muita escala, carboidratos, glicose e tudo mais, isso são alimentos específicos para bactérias inflamatórias, que são as bactérias não boas. Você está criando lá um ambiente favorável para elas se proliferarem. Você muda a tua flora oral. É que nem no intestino, quando você se alimenta errado, você vai mudar as bactérias prebióticas, probióticas. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que ter uma estruturação adequada. Essa alimentação, ela é fundamental para você entender que, tá bom, gostei de comer doce, vai comer, teve um happy hour aqui, vamos comer doce, salgadinho, isso, aquilo. Beleza. Terminou o happy hour. Vai higienizar. Entendeu? Exato. Por quê? Porque senão você vai criar um processo inflamatório, tá? Então, se você já tem uma tendência a ter um processo inflamatório, está erupcionando o meu terceiro molar, está entre a gengiva e o osso, fica uma cobertura, uma casquinha, entrou bactéria lá, vai dar processo inflamatório. Se eu tô dando comida para a bactéria inflamar aquele tecido, tá no quentinho, você vai dar uma dor, e é uma dor insuportável, que vai pegar o ouvido, garganta, e você não sabe de onde vem a dor. Mas o que eu quero dizer é que tem que usar o fio dental para você remover
aquela quantidade de alimento entre Varrer, os né? dentes. Varrer aquele Exatamente. espaço. Porque a escova vai limpar só fora, aqui e aqui em cima. Mas o que está no meio, entre uma canequinha e outra, tem que criar um atrito para remover aquela película da placa bacteriana. E precisa usar o fio dental em toda a escovação? Ou uma vez por dia? Como que é o... Vamos lá. Eu uso 3 vezes ao dia. 3 vezes. Tá? Após o café da manhã, antes da escovação. Após o almoço, antes isso da é importante, que eu escovação. aprendi com você. E Tem após que ser a antes. janta, antes da escovação. Por quê? Você está removendo aquela película, aquele resto de alimento e jogando para a boca, que vai aderir na língua e tecido. Aí você escova para terminar de eliminar o que está em excesso na boca. O que a gente precisa é nunca deixar ter sangramento. Porque essa inflamação é uma porta de entrada para outros tipos de vírus e bactérias. Pós-pandemia é uma preocupação muito grande. Então evite de ter tecidos inflamados. Como evitar? Se você é uma pessoa que se alimenta com coisas junk food, alguma coisa que não é tão saudável, você vai ter um problema. Agora, se você não é uma pessoa que tem isso, aí nós temos uma recuperação um pouco mais rápida. Mas o que eu quero dizer é que quando você vai no banheiro, que você defeca, se você não limpa o bumbum, você não vai ficar com assadura? Exato. A mesma coisa a gengiva, vai inflamar o tecido gengival naquele local, tá? Então, tem que ter cuidados mais definidos para determinado tipo de alimentação, determinado tipos de hábitos de higiene oral, para que você não tenha um problema. Da gengiva se torna, assim, uma periodontite. Poderia resolver, né, um hábito tão rapidinho lá, nem 1 minuto se gasta. Ou uma limpeza tira você de uma periodontite. É lá, a periodontite é o agravamento da gengivite que não foi cuidada, ele acumula mais cálculo e tudo, e vai você perdendo tecido ósseo. E aí você vai ter mobilidade até você perder o dente. Pode perder o dente, isso vai falar que pode ter um problema no coração e vai ter é porta simplesmente de entrada. porque não passou um fio dental. Exatamente. Tem muito paciente que ainda não faz uso de fio dental? Tem, né? Tem muita gente preguiçosa, né? Então, às vezes, ou pessoas que são, por exemplo, assim, pessoas que trabalham muito de comunicação e tudo mais, não tem tempo para nada. Então, o que a gente preconiza? Tá bom, você não pode fazer 3 vezes ao dia? Então, tenta fazer de manhã e à noite. Quando tá em casa, né? Tá? Ai, não dá, de manhã também saiu com pressa. Ok. Então, faz à noite. Mas faz aquela higienização com cuidado, usando também escova interdental. Então, às vezes o paciente fala, eu não tenho tempo de escovar, de passar fio dental, demora muito. A escova interdental, ela vai substituir o fio dental ou não? Ela não substitui, mas ela é um complemento. Tá. E ela é fundamental. Existem hoje escovas interdentais, que eu não posso falar a marca, mas que você vai com uma régua para medir a espessura dela, para saber a adequação de cada espaço que você vai. Então, o fio dental, ele vai passar onde o dente está muito justo, que essa escovinha interdental também não entra. Então, eu preciso ter um conjunto de pupurris, vamos dizer assim. Aí, a pessoa que não tem condições, eu falo, então passa só a escovinha interdental para tirar aquele excesso. Ou passa só o fio dental e faz um bochecho. Não tem tempo, então pelo menos tira para tirar aquela acidez oral de uma forma tão agressiva para o tecido. Senão aquilo vai acumulando e vai dando os cálculos dentários, que é a placa bacteriana endurecida. Isso é muito importante saber. E o limpador de língua? O limpador de língua é muito importante, principalmente para quem tem línguas fissuradas ou pilosas. É muito importante para você remover aquilo, para você poder ter uma remoção daquela placa aderida naquela língua. Tá. E também já tem uma comprovação que fala que quando você tem uma higienização da língua, você melhora as bactérias saudáveis de boca. Tá? Eu ainda não li esse papel, então não posso afirmar. Tá. Então, na rotina diária da pessoa, ela começa com fio dental, aí depois vai para a escovação, né, com a escova interdental, a escovação normal, e aí finaliza com o limpador de língua? Isso. É isso. Esse que tem que ser a rotina dela toda vez que ela comer alguma coisa, tem que fazer isso. Exato. Isso que é o melhor. Exato. Então a pessoa está com a higienização bucal dela em dia, tal. Quem não tá, vai ter uma inflamação na gengiva, e a gente já viu que já pode levar a diversos problemas. Um dos problemas pode ser também da canal, que a gente fala, né? Pode. Que é perder a raiz do dente, é isso? Pode. E a dor do canal dizem que é insuportável, né? Porque assim, o que acontece? A bactéria, ela vai penetrar naquele ligamento periodontal, atingindo o nervo que está embaixo.
Porque o que acontece? Aqui está o dente e o nervo, aqui está o osso. O nervo ele sai pela base óssea. Então, a partir do momento que ele penetra naquele túbulo dentinário, desculpa, no sulco gengival, ele vai penetrar e vai matar o nervo. Então, o que a gente... E é aí que dá a dor. Dá dor por quê? Porque é o osso, a bactéria começa a crescer, porque ela está atingiu o nervo. Exato, atingiu o nervo, ela está criando gases, esses gases pressionam a tábua óssea e aquilo começa a dar uma dor insuportável, tá? Quando ele tem um problema já periodontal, ele escoa pelo ligamento periodontal e a dor não é tão efetiva, por isso que às vezes o paciente não sente tanta gravidade, infelizmente. Tá? Mas quando ele sente, tem que tratar aquele canal. Eu só acredito hoje em tratamento de canal com tratamento de ozônio junto. Como que é? Porque antes o tratamento de canal era agressivo, né? Até era mais demorado, a paciente ficava lá com aquela boca aberta durante muito tempo na cadeira do dentista. Hoje já está mais moderno, imagino. Mais ou menos. Vamos... mais ou menos. Fica com a boca aberta, não fica 2 horas, mas fica lá uma horinha. Não, o que acontece é assim, vamos falar vulgarmente. Pensa que você tem uma fruta, tá? Uma maçã. E você tem o caule da maçã e dentro da maçã você tem aquele caule no meio central, que é o recheio da maçã, vamos dizer assim, cheio de semente e tudo mais. Quando ela apodrece, ela começa a deteriorar ao redor da fruta e quando você vai cortar, vai ter uma coisa isolada. O que acontece na boca é a mesma coisa. O dente finge que as sementes da raiz da maçã é o nervo. A raiz e o nervo do dente. Eu preciso extirpar aquele nervo. Pensa que o nervo está ligado daqui de cima até lá embaixo no osso e na parte circulatória. Eu tenho que eliminar aquela parte que necrosou. O que é necrosou? Apodreceu o nervo dentro do dente. Então a gente vai fazer um furinho, vai limpar com as limas. Hoje tem as limas rotatórias. Isso. Hoje tem as limas rotatórias que já tira e tudo mais. Você põe os líquidos para limpar. Só que só os líquidos não vão descontaminar o suficiente. O que aquela bactéria criou como uma putrefação. Então, na hora que você joga o ozônio, você cria uma permeabilidade de eliminação dentro dos túbulos do dente, ele vai penetrar com facilidade mais ainda do que o líquido, porque é um gás. Sim. Ele consegue pegar lava também com a água ozonizada e coloca o gás e vai entrar naqueles espaços porque ele tem o poder de eliminar fungo, vírus e bactéria. E aí você sela aquele ambiente de uma forma neutra, homeostática, fazendo com que você crie um ambiente estéril, se é que é possível falar uma palavra dessas. Caso contrário, é muito melhor você tirar um dente do que você investir num tratamento de canal que vai dar retroativo, vai dar problema, vai dar isso toda hora, vai retratar. É isso que eu ia falar, precisa fazer uma refação do canal em alguns casos? Muitos casos, sim. A gente usa microscopia já há décadas. E essa microscopia é para você ver do início ao fim. Associado... Até onde vai o finalzinho lá do canal. Exatamente. Às vezes aquela pontinha lá que não é tratada. Exatamente. Associado ao laser. Junto com o ozônio, você elimina esse foco de contaminação que pode perdurar e você eliminando, você não tem que retratar aquele canal. Entendeu? E o tratamento está mais confortável também para o paciente? Olha, eu acho que sim, porque assim, pensa que você tem um microscópio que vai enxergar, então a precisão é muito mais rápida. Hoje, como a gente pede tomografia, você tem uma visualização diferente do que uma panorâmica, de uma periapical, então você enxerga a colateralidade do dente, então você vê os túbulos, você vê de uma outra forma, vê se realmente o tratamento de canal vai ser bom ou se ele vai gastar dinheiro sem necessidade. Porque, por exemplo, ontem mesmo eu recebi uma tomografia que a lesão foi tão grande daquele tratamento de canal que, infelizmente, ela perdeu o dente. Não tem o que salve aquilo pelo tamanho da lesão. Aí ela já tem que fazer direto um implante. Exatamente. Com tanta tecnologia, né, envolvida hoje em dia na odontologia, que torna os procedimentos mais rápidos, mais seguros e mais confortáveis para os pacientes, por que tem tanta gente ainda com medo de ir no dentista? Todo mundo fala, né? Tem gente que fala, é aquele barulhinho do motorzinho, mas hoje em dia também o barulhinho é tão... porque existe o trauma. É trauma mesmo, né? Eu acho que assim, a gente tem que respeitar muito o trauma do paciente. O histórico que ele tem no... Porque, por exemplo,
se você, vamos supor, tá, que você tomou um susto, caiu um lustre do seu lado, você tomou um susto, e para você passou desapercebido. Mas para mim aquilo, eu fiquei a madrugada inteira pensando naquele lustre caindo. Ai, que aquele lustre podia ter caído na sua cabeça. Você olha pro lustre, acha que qualquer lustre vai cair. Então você fica, toda vez que você olha pro lustre, você já fica... Fala, vai cair. Exato. Então, eu acho assim, eu acho que antigamente nós tínhamos uma odontologia mais precária. Sim. Que não tinha tanta tecnologia. E não são todas as pessoas que podem investir numa clínica odontológica com efetividade de tecnologia. É a mesma coisa, eu adoraria ter uma Ferrari, mas eu não tenho condições de ter. Então eu vou ter um outro tipo de carro que vai me dar a minha locomoção, mas não com aquele conforto. Sim. Então o que eu quero te dizer é que às vezes... muitas vezes você também tendo a tecnologia, não sabendo usar, também você vai criar traumas. E é uma coisa que me perguntam muito na clínica. Eu tenho uma anestesia computadorizada há 30 anos. Toda vez que eu coloco vou aplicar anestesia em algum paciente novo, nossa, mas nunca vi isso e tudo. E é uma coisa que não é cara. Está ao alcance de qualquer profissional. Qual que é a diferença da anestesia computadorizada? Você não sente dor e você não precisa Aplicadinha usar... é mais leve? Não, você nem percebe. Nem percebe. E você não usa o pré-anestésico. Então você evita de usar o pré-anestésico, por exemplo, para pacientes grávidas ou pacientes cardiológicos. O pré-anestésico pode alterar alguma coisa. E a liberação também do anestésico, ela é mais delicada. Gradual, que é isso que incomoda, né? Que é o que incomoda, porque é física. Você não vai colocar 2 volumes no mesmo espaço, na mesma velocidade, que vai dar dor. Então, isso tudo faz com que você vai dando conforto e você vai tirando o trauma do paciente. Vai gerando uma expectativa mais positiva. O que o paciente tem que entender é que muitas vezes ele vai já com a cabeça pronta para alguma coisa, quando na verdade ele já quer. Vamos supor, eu já vim aqui, eu quero isso. E nem sempre é assim. Porque a gente entende a dor daquele indivíduo pelo medo do que ele vai passar. Ele prefere resolver só aquilo que... Eu quero só vir hoje, não quero voltar Exato. nunca mais. Te vejo daqui a 5 anos. Sendo que a prevenção é tudo. Lógico. A prevenção é que vai tirar o trauma, a prevenção é que vai dar prolongamento, a prevenção é que vai fazer com que tudo aquilo seja da melhor forma confortável. E esses recursos que tem hoje em dia, cadeira massageadora, tem dentista que põe lá a telinha, que deixa a musiquinha rolando, musiquinha ambiente, cromoterapia, isso tudo acaba ajudando? Então, tudo ajuda, lógico. Mas, por exemplo, assim, tem pacientes que não. Por exemplo, tem pacientes que não gostam de ser tocados. Sério? Sério. Tem seres humanos que não gostam de ser tocados. Né? Tem seres humanos que são práticos. Tem seres humanos que se irritam com aquela cadeira massajadora, outros adoram, ficariam a vida inteira. Eu acho uma delícia. Eu pode ligar. Então, depende muito do perfil de cada indivíduo. Você tem que ter o produto para oferecer para diminuir o estresse. Mas não necessariamente que todo mundo tem que ter aquilo que vai salvar o paciente. Não é. O que vai salvar o paciente é a segurança que você vai passar. É aquela tranquilidade que você vai ter no ambiente. E o que eu falo, é a tranquilidade e a segurança que ele sente no profissional, né? Sim. Que isso é o... E no ambiente também, né? Você vai ter um ambiente que você vai atender numa odontopediatra, atender no mesmo ambiente de um adulto, tem gente que não quer, que não gosta. Tem paciente que só dá para tratar por sedação? Tem, infelizmente. Infelizmente, pacientes excepcionais, que às vezes precisam de cirurgias, pacientes que têm pânico, que precisam de sedação. Então, mas tudo que faz é com sedação consciente. Sedação consciente, aí tem um médico sempre do lado. Nitroso, alguma coisa que precisa. Que aí dá aquela... que dá aquele calm down. Acalmada. Dá aquela tranquiladinha. Sossega-leão. É o famoso sossega-leão. Exatamente. Então é isso, doutora Débora. Pra gente finalizar, então eu queria que você desse 3 dicas essenciais, não de escovação, que a gente já sabe que isso é o básico, isso não é nem dica, né? Isso já é obrigação para a pessoa ter uma saúde bucal em dia. Acho que 3 dicas fundamentais é você sempre observar se você está comendo e triturando adequadamente aquele alimento. Porque às vezes você está com dor de um lado, joga a alimentação para o outro lado, e a alimentação é efetiva e fundamental para o funcionamento metabólico do teu organismo. Então, primeira coisa é essa. A segunda coisa é se você tem dor.
dor de cabeça, dor no pescoço, dor na coluna, dor de efetividade, o que vai ser, papapi, papapá. Então, acho que é por aí o negócio. Então, isso é uma forma da gente entender que a dor daquele indivíduo, ela é fundamental para que a gente saiba direcionar para que tipo de tratamento vai ter. A dor é sempre um sinal, né? Um é sinal o primeiro do corpo. sinal do corpo, tá? Você falou mais uma? 3. A outra é, não se deixe influenciar por influenciadores ou para os doutores dos Instagrams que falam coisas que me deixam chocadas. Então, que podem prejudicar a sua saúde oral e a sua saúde de vida. Porque nem tudo é milagroso. E para você realmente criar um milagre é difícil. Tá? Não existem milagres. Né? Às vezes até você pensa que não tem um tratamento adequado para você e você dando para você é um milagre. Então, às vezes é isso. Mas o que eu quero dizer é que é muito importante vocês falarem abertamente para o seu profissional aquilo que você está sentindo e o que você está fazendo para que possa vir a prejudicar, ou a ideia que você, eu estou querendo mudar meu hábito, isso e aquilo. Então, eu acho que mudanças são favoráveis, mas depende da mudança, ela pode ser impactante na sua vida para o resto da sua vida. Então é isso. Obrigada, doutora Débora. Aprendi mais um monte de coisa. Que cada conversa eu sempre vou tirando os ensinamentos e colocando aí no meu dia a dia. Que bom. Pode convidar mais que eu venho, tá? E tem muito assunto ainda, né? Pra gente falar. Tem. Obrigada, pessoal. E a gente fica no próximo. A gente se vê de novo no próximo GoAir Talks. Tchau, tchau. GoAir, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir. Positiva como sempre, relevante como nunca.